Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Amém. Amém. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Eu também quero. Nós estamos, como a Vivi anunciou, sem o data show. Houve um probleminha de ontem para hoje no curso. Nós vamos recuperar isso, mas por isso não tiveram os anúncios agora ali, e ao final nós passaremos oralmente os anúncios que precisam ser dados. Eu queria que você agora falasse com Deus aí no seu lugar, do jeito que você está. Você pedisse ao Senhor uma palavra de entendimento para aquilo que vai ser pregado. Você pedisse ao Senhor que esclarecesse você. Nunca se esqueça que a palavra de Deus, a Bíblia, tudo que está aqui escrito é uma palavra revelada, ela foi escrita por revelação. Não devemos tentar entendê-la por intelecto, mas por revelação. Fala conosco, Senhor. Fala conosco de uma maneira que só Tu sabes falar. Fácil de entender e profundo, um alicerce profundo, raízes, que nós possamos aplicar essa palavra, não esta, todas as palavras, todos os ensinos que são passados aqui, nós possamos aplicar, Senhor, na nossa vida, na prática, porque senão não há sentido nenhum. Ajuda-nos a não desviarmos do propósito e do foco, em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Então, hoje também, porque não temos o data show, não teremos a Bíblia, a leitura publicada ali no telão, né? Abra sua Bíblia, então, em Lucas, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim: Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. O outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Até o versículo 20 por enquanto, depois leremos mais alguns versículos. Eu quero que você agora deixe a sua Bíblia aberta, mas não tenha o ímpeto de ir lendo adiante, para que juntos caminhemos nessa palavra que estamos dando o título hoje de Por Trás das Desculpas. Nós vamos entender nessa história aqui algumas coisas que não são o que parecem que estão aqui. Quem olha esse texto rapidamente, imagina que Jesus é contra todas essas coisas e que é um defeito muito grande das pessoas adquirirem, comprarem ou ter essas coisas. Mas o que está por trás disso é algo que desagrada completamente a Jesus.
Aquilo que está por trás disso é algo que decepciona muito a Jesus. Poderíamos dizer um pecado, que muitas vezes achamos que não é pecado, e é um pecado que parece que não é pecado. Quando nós colocamos qualquer coisa ou alguém, e não precisa ser acima de Jesus, basta que seja no mesmo pé de igualdade de Jesus, equiparando-se a Ele, Ele não admite, isso é idolatria. Mas a gente precisa saber, não é o que foi colocado, é por que foi colocado. Então, se vocês lembrarem da história de Lúcifer, ele não queria ser mais do que Deus. Se você ler o texto, você diz, ele dizendo, eu estarei e ficarei igual a ele, estarei junto com ele, aleluia. Vocês podem dar um aleluia? Por isso que eu investi no Beto, pagando a ele dobrado, assim, dobra assim. Amados, a Bíblia, como eu disse, ela é tão simples, mas a gente complica tanto as coisas. O Evangelho é tão simples, nós complicamos tanto, que muitas vezes nós deixamos de comer o banquete, a essência daquilo que está sendo passado para nós perdemos, porque nós ficamos procurando pele em ovo, como diz lá. Nós ficamos procurando aquilo que não existe, e às vezes passamos a pregação toda buscando um defeito naquilo que estava ali, ou então contextualizar aquilo da forma que eu acho que tem que ser, mas ela é muito simples. Nós temos que partir do princípio seguinte, a Bíblia foi escrita para dizer algumas verdades, e uma das principais verdades é, Jesus está acima de tudo, Deus está acima de todas as coisas. E aquele que se aventura, aquele que faz uma opção por seguir a Jesus, precisa pagar este preço, não o preço que Jesus pagou, esse ninguém tem como pagar. Ele precisa se abster de algumas coisas, para eles atender ao que Jesus pede. E isso é um princípio que tudo que nós pregarmos aqui, nós não estamos dando opção, não é uma opção. Obviamente, é uma opção seguinte, você escolhe se quer ou não quer, mas não é a opção que a Bíblia lhe dá. Se você quiser seguir bem, mas se não quiser, pode vir também. Não, não tem isso. Ou é ou não é. Quantos irmãos entendem isso? Isso é o preço. Eu costumo dar um exemplo, nós temos aqui médicos. Quando dentistas, há os benefícios e há os prós e os contras, vamos dizer assim, né? De você ter uma profissão dessa. Você tem que abrir mão de algumas coisas quando você escolhe uma dessas profissões. Você usufruirá de alguns benefícios, talvez alguns médicos que ganham mais, outros ficam muito ricos, outros não, mas enfim, mas alguns benefícios, alguns reconhecimentos, mas você tem um preço a pagar. Então, um médico, por exemplo, ou um dentista que não trabalha por carteira assinada, que ele não é empregado, ele é autônomo, ele tem uma dificuldade para tirar férias, por exemplo, tem que pensar nisso. Porque se ele passar 30 dias, ele não vai receber nada e vai gastar. Mas aí você tem que optar, mas é uma vez por ano, ou então você não tira férias, ou então você não é médico, ou então você não atende as pessoas. Então, o Evangelho é a mesma coisa. Quando Jesus, em suas parábolas, diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que, quando vai construir uma torre, ele tem que assentar-se primeiro, fazer os cálculos, e ver se ele vai construir, porque ele pode parar no meio da construção, e isso fica feio. E nós vamos tratar aqui 3 pontos que estão explícitos aqui, e vamos ver o que está implícito nesses 3 pontos explícitos. A palavra fundamental nessa parábola é a desculpa.
Aqui, ele diz que certo homem estava preparando um notável banquete. Não se tratava, amados, de um almoço simples, não se tratava de um churrasco, onde as pessoas iam fazer ali algumas linguiças, asinhas, uma picanha e ficar ali, mas se tratava de um banquete, algo que aquela pessoa, e o sentido disso daqui, ele tem conotação com é profético isso daqui. Os irmãos vão entender que isso aqui é profético. Jesus não ia contar uma parábola que ele não tivesse aplicação para aquilo. Sempre tinha aplicação. E profético, o que ele está fazendo? O que é a palavra profética? Ele está profetizando algo que iria acontecer, ele estava prenunciando algo, e ele estava fazendo comparações. Então, esse banquete, com o que ele vai se preparar, que nós vamos ver, esse homem não estava preparando um simples almoço, ele não estava se preparando uma recepçãozinha, mas a ideia dele era algo sobrenatural, era algo que pudesse beneficiar as pessoas. E como é que era feito isso? Semelhante ao que é feito com a igreja. Ele anuncia que vai ter, as pessoas aceitam que virão, e depois, quando está se aproximando, ele manda o convite lacrado e dizendo: chegou a hora, vai ser servido. E é o que acontecerá com a igreja, veremos mais um pouquinho à frente. Então, não era, eu queria que vocês imaginassem o seguinte, de vez em quando a gente vê, rapaz, vai ter um casamento aí que esse eu não quero perder, porque quem vai pregar? Não, o banquete, meu irmão. Ah, mas contrataram o melhor, como é que chama? Cerimonialista, hein? Buffet, o melhor buffet, a festa de 15 anos. A festa de 15 anos da Euterpina vai ser um negócio, o nome dela muda, mas a festa vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo. Por quê? Primeiro vai ser no clube tal, e aí vamos nos preparar. E aí começam as coisas. Olha, o vestido que eu vou comprar, naturalmente quem está falando não é o homem, a menina. O vestido que eu vou comprar, o pisante, eu vou comprar um pisante hoje, olha, a camisa vai ter que ser de marca, e se não tiver lá escrito como é que é o traje, se for traje esporte fino, ou seja, mas enfim, mas você vai querer se apresentar. Já vi falar, vou ficar 2 dias sem comer. Deixa eu dar uma dica para os irmãos. Se você quer ir para um lugar para comer muito, não fique 2 dias sem comer, que você não vai conseguir comer, né, doutores? Aí vai ficar difícil, vai amarrar o estômago ali, vai comendo devagarzinho, né? Você não pode comer uma jaca antes, nem uma melancia, mas senão, enfim, eu vou me preparar, porque está prenunciado que vai ser um negócio de arromba. Eu quero que vocês sejam dirigidos para isso. O propósito desse grande banquete é algo que a pessoa que estava oferecendo estava fazendo para beneficiar. Ele queria encher a bola daquelas pessoas que iriam ali. Mas a palavra, como eu disse, fundamental nessa parábola é desculpas. Essa é a palavra básica aqui. E ela é perigosa porque da forma que ela é colocada, o que Jesus está tentando passar para nós é que haviam algumas coisas que eram importantes, que as pessoas não estavam percebendo. Para cada um que se excusou, que declinou o nome de ir, havia alguma coisa mais importante para ele fazer. Eu não sei se você já teve esse dissabor, ou essa tristeza, ou esse desapontamento de preparar alguma recepção e convidar e ouvir das pessoas as desculpas que você sabe que são amarelas. É muito chato, né? A gente ouvir uma desculpa que você percebe que a pessoa está dando uma desculpa, por quê? Porque simplesmente ele tem alguma coisa mais importante. E alguns são sinceros. Não, tudo bem, se eu não tiver nada para fazer, eu vou lá. Ele já foi muito sincero. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou lá. E isso às vezes passa para as coisas de Deus.
Se eu não tiver nada mais importante, eu estarei ali, eu farei. Mas, na verdade, é que em nenhuma dessas três pessoas, foi despertado o interesse. Eles estão dizendo assim, eu não tenho interesse de estar ali. Porque se tivesse interesse, haveriam de arranjar alguma coisa. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Então, primeiro, vamos analisar as desculpas. Acabei de adquirir uma grande propriedade. Irmão, será que a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que é pecado ter uma propriedade? Não. Será que Jesus está dizendo que aquela pessoa que tem uma propriedade não é digno de servir a Ele? Também não. Conheço muita gente que tem grandes propriedades e que servem a Jesus muito. E conheço pessoas que não têm nenhuma propriedade, que não servem a Jesus, e estão dentro da igreja e não estão nem aí para nada. Então, o assunto não é por causa disso. Mas ela nos leva a meditar alguma coisa que nós vamos fazer essa comparação e fechar, e vamos alinhar, compará-las com coisas que Jesus prega em todos os seus sermões, na sua passagem nesses 3 anos e meio que ele ficou aqui na terra. Esse acabei de comprar uma propriedade, ele denota um cuidado com as coisas materiais, com bens, com algo que tem valor aqui na terra somente. São pessoas que estão mais preocupadas com isso. E a Bíblia diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. E ela diz assim, por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, você ter propriedade é o caso de você não ajuntar tesouro. Você tem uma propriedade. Mas onde é que está o pecado aqui? O pecado aqui está que a pessoa não consegue entender que até a sua propriedade está em segundo lugar quando se trata das coisas de Deus. Vamos continuar, que eu vou esmiuçar um pouquinho mais. O segundo, acabei de comprar 5 juntas de boi. Irmão, qual é o problema de comprar 5 juntas de boi? Ele comprou para trabalhar. Aqui acho que ninguém tem 5 juntas de boi, porque nós não trabalhamos na roça. Mas na roça isso é normal. Ele comprou, ele disse, olha, eu comprei para arar a terra, ou comprei para fazer alguma coisa. Isso ele denota o cuidado excessivo com a nossa vida profissional, com o trabalho. E a Bíblia diz no Salmo 127, versículo 2, que não adianta acordar de madrugada, se Deus não puser a mão no seu trabalho. Eu vou repetir. Não adianta acordar. Eu vou mais um pouquinho. A Bíblia, dentro desse contexto, diz, não faça panfletos, não gaste dinheiro com propaganda, não invista em propaganda, não entregue currículos, se a mão de Deus não estiver com você. Não vai adiantar nada. Então, o cuidado excessivo com o trabalho, não o cuidado com o trabalho, porque nós temos que ser exemplos, se somos crentes, nós temos que ser exemplos em tudo que fazemos, mas o cuidado excessivo com a vida profissional pode ferir a Jesus. Não fere, pode ferir a Jesus. A terceira desculpa, o camarada diz, acabo de me casar. Não, essa então não tem nem explicação, né, irmãos? Porque Jesus, o Filho de Deus, ouve que Deus preparou a família, fundou a família, arrumou a família, e Ele ama a família. Como é que ele agora vai ficar zangado com o camarada que casou? Não se trata disso, mas aquilo que Ele quer passar para nós é a preocupação excessiva com a família. E o Salmo 127, no versículo 1, temos aí como colocar o Salmo 127, versículo 1? Ou eu coloco aqui? Salmo 127, eu já falei o 2 e o versículo 1. Diz assim, a não ser que o Eterno edifique a casa. A não ser que o Eterno edifique a casa. Trabalham em vão os que desejam construí-la. E aqui, irmãos, quando eu estou falando casa, eu não estou falando, a Bíblia não está falando aqui de 4 paredes, o telhado. Ele está falando da família. Quando Josué disse assim, é o mesmo termo que Josué usa, eu e a minha casa. Ele não está dizendo eu e meu prédio.
Ele está dizendo casa, família dele, tudo que está debaixo do telhado. Então, a não ser que Deus edifique a sua casa, você vai trabalhar em vão. Aí você pode fazer tudo. Você pode fazer de tudo. Você pode comprar presente para sua esposa, dê a ela 5 cartões de crédito. Eu não dou, mas você pode dar. 5 cartões de crédito, sem limite. Dê para os seus filhos os melhores presentes. Dê para os seus filhos os melhores passeios. Levem-os a passear 2 vezes por ano na Europa, nos Estados Unidos. Faça o que você quiser. Se o Senhor não estiver junto, você terá uma família desunida, desbaratada, bagunçada, e que ninguém respeita ninguém, e você não se dá com eles, a não ser no momento que você está enchendo a boca e a mão deles com algumas coisas. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: não se compra aquilo que só Deus pode fazer. Então nós temos aqui 3 ídolos que ajudam a deixar Jesus em segundo plano. E por que deixa em segundo plano? Vou repetir, irmãos, porque isso é muito importante. Porque Jesus é contra as propriedades? Jesus é contra o trabalho às juntas de boi? Jesus é contra o casamento? Não, é porque as pessoas estão invertendo as coisas. E não estão dando importância. O que Jesus viu aqui nessa parábola que ele diz que o homem fez isso, é a falta, é o coração. Obviamente, irmãos, que Jesus não está dizendo assim: poxa, mas é o casamento de uma pessoa, tem um banquete, ele vai deixar, ele acabou de casar, está ali na lua de mel, está indo agora, ele vai largar a esposa, ou vai levar a esposa, que lugar mais sem graça, em vez dele ir lá para um hotel bonito, ele vai para esse banquete. Não, Jesus não está pedindo isso. O que Jesus está pregando é o que está por trás disso, até que ponto, as desculpas, o que as pessoas colocam. Eu tenho aprendido algumas coisas, e a minha esposa tem me ajudado a entender isso em alguns momentos, que quando a gente convida as pessoas para alguma coisa e as pessoas não vêm, é porque elas não têm mesmo interesse, salvo exceções. Tem aqueles que não podem estar, mas não tem. Aquelas então que são useiras e vezeiras, não têm interesse. Então, porque são educadas, eles arranjam uma desculpa amarela. E o que Jesus está tentando fazer é o seguinte: onde é que eu estou nesse contexto? E os 3 ídolos aqui são bens e riquezas, trabalho e família. E quando isso acontece, quando as pessoas colocam isso antes de Jesus, por não entender que quem sustenta e supera essas coisas todas em Jesus, nas pessoas é Jesus, olha o que vai acontecer, porque o pior vem agora. Jesus não vai, diz assim, e o homem então resolveu, ficou furioso, mandou dar uma coça em todo mundo, foi lá, denunciou todos na cadeia, fez uma mutreta lá e prendeu as pessoas e colocou o nome deles no Serasa. E ele era muito poderoso, e ele também mandou fechar o mercado para ninguém comprar nada. Não. O que vem agora é muito sério. E está implícito. Embora a palavra seja explícita, mas ela está um pouco escondida, que nós temos que pedir revelação. Acabo de me casar, por esse motivo eu não posso ir. Então o versículo 21 diz: diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Vamos parar no versículo 21. Primeira coisa que ele faz, ele disse assim: eu quero pregar uma mensagem, e eu quero que traga aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Primeiro, ao trazer esses pobres, aleijados, os cegos e os coxos, ele passa a seguinte mensagem: os pobres são aqueles que não têm como se autossustentarem. Você conhece pobres? Nós temos alguns pobres aqui que nós vamos sustentá-los, olha aqui. Os pobres não têm como se alguém não ajudar. Aqueles que não têm nenhum recurso, pobre que eu falo não é o carente,
Quer dizer, eu sou carente, irmão, eu quis comprar uma Ferrari, não consegui. Ah, irmão, tem pena de mim, compra uma Ferrari para mim, né? Não, o pobre é aquele que ele está, eu quero falar, abaixo da linha da pobreza, é aquele que realmente não tem condição de se sustentar, você vai pendurar ele de cabeça para baixo, não vai cair nada do bolso dele, não tem nada. Então Jesus está dizendo assim, traga os pobres, porque os pobres, quando chegam a mim, eu vou sustentá-los. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina é que diante dele nós temos que nos portar como pobres e entender que quem nos sustenta é ele. A segunda, traga os aleijados, porque os aleijados não serão arrogantes, eles são deficientes, e eu os completarei. Então, quando Jesus quer que nós nos portemos espiritualmente como se nós fôssemos aleijados, é que nós temos deficiências. Irmãos, uma das coisas mais perigosas na Bíblia, eu tenho pregado isso aqui muitas vezes, é nós estudarmos demais a Bíblia e Deus começar a operar grandemente na nossa vida. Isso é um perigo. Pastor, não devemos fazer? Devemos. Mas temos que tomar um cuidado miserável de grande. Porque nós vamos ficar tão autossuficientes, ou vamos nos sentir tão autossuficientes, que nós não vamos mais buscar o conselho em Deus, nós não vamos buscar nada em Deus, nós vamos querer fazer aquilo que nós entendemos. Eu não sei quantos irmãos já conversaram com pessoas que são completamente profundo conhecedor, por exemplo, da palavra de Deus. Não precisa, antes da palavra de Deus. Sobre um termo, um assunto qualquer, um sociólogo, um antropólogo, se você conhece alguma coisa, vai começar com um cara que é PhD. A impressão que ele está é que ele é impermeável à sua palavra. Tudo que você fala para ele ouve, tipo, pois não, mas acontece, aí ele cospe a sua, deixa escorrer a sua, e ele vem, e ele dá uma aula, e ele fala um negócio, que às vezes você não entende nada do que ele falou, mas ele fala profundo. Agora, quando você encontra uma pessoa que diz que conhece muito a Bíblia, e que mas ele não ora, mas ele lê, e ele conhece, ele aplica a Bíblia, e muitas vezes ele aplica sem pé nem cabeça. Ele, para se defender de alguma coisa, ele apresenta um versículo, e diz, mas esse versículo não é nesse contexto. Você está apresentando um negócio. Sim, mas está na Bíblia. Então está na Bíblia também. Vai lá e se enforque, porque Judas correu e vai se enforcar. Então, vai lá. Não é assim. Então as pessoas que se aperfeiçoam em só conhecer, eles viram legalistas. Eles começam a ficar profundo conhecedores. Às vezes são professores, às vezes são pregadores, às vezes são doutores. Mas o Espírito Santo bate neles, é como se eles fossem impermeáveis, não penetra, não fala nada. E nós muitas vezes precisamos nos portar como aleijados diante de Deus, dizendo, eu dependo de Ti, Senhor, eu não posso, meu braço não sabe mexer, minha perna não anda direito, eu sou aleijado, por isso eu careço da Tua ajuda. Tragam os cegos. Os cegos são aqueles que verdadeiramente reconhecem que não conseguem enxergar. Né? Ele traga os cegos. Ele disse assim, eu vou mostrar a vocês o caminho. Irmãos, como é terrível quando nós achamos que conhecemos tudo. Achamos que conhecemos tudo. E damos com a cara na parede. Há aqueles que dão com a cara na parede e voltam, mas aqueles que querem ser especialistas em dar com a cara na parede. E dá a primeira, dá a segunda, dá a terceira, da cadinha, ele está no livro dos recordes, 497 vezes com a cara na parede. E parece que não aprende. Por que Jesus gosta desse exemplo e diz, traga isso? Ele não trouxe, por que ele trouxe essas pessoas? Por que ele não trouxe pessoas outras? Será que ele não podia encher o banquete dele com outras pessoas? O que ele está ensinando aqui? Eu preciso de pessoas que sejam dependentes de mim. Jesus não abre mão, meu amado. Todo o tempo, a Bíblia diz isso sobre Deus, sobre Jesus. Ele não abre mão de sermos dependentes. E um dos grandes pecados nossos é quando nós não queremos ser dependentes. A Bíblia está recheada de exemplos. Quando o povo estava cansando lá, pô, mas a gente só come maná, só come maná, só come maná, não tem uma carninha.
E o Senhor mandou as codornizes. Eles começaram a pegar e encher o cesto. Ele disse: não pega para amanhã não, que eu vou fazer apodrecer. Porque se vocês pegarem para amanhã, amanhã vocês não me procuram. Vocês só vão me procurar quando acabar. Nós temos que ser dependentes o tempo todo. Nós temos que nos portar como dependentes. Nós fomos comprados, nós temos um dono. Então, quando ele diz: traga os cegos, ele disse: eu vou mostrar os caminhos. Porque quando Jesus mostra, está mostrado. Mas quando você tem os dois olhos abertos e enxergando muito bem, você diz: eu não preciso de Jesus. Irmãos, eu fiz uma cirurgia de cataratas nos dois olhos. Fiz o primeiro e há uns 10 dias agora eu fiz no segundo, esse esquerdo aqui. E fui lá na revisão essa semana, a doutora disse assim: olha, muito provavelmente você não vai usar óculos. Mas se usar, vai ser para perto e uma letra muito pequena. Às vezes você vai ler uma bula de remédio, você precisa, você vai ficar assim. Então, ou então você vai ler um livro com letras pequenas durante muito tempo, é bom você colocar esse óculos. Mas vamos ver, vamos esperar. E eu vou voltar daqui uns dias para ela me passar esse diagnóstico e me dar ou não a lei. Então, tem hora que eu estou lendo lá e a letra está muito pequena e eu fico brigando com o negócio. Não, tem que ver, não tem que ver. Não, eu vou me ver livre do óculos. Eu não sei se Jesus quer que eu fique fora dos óculos, eu não sei se eu tenho que ficar, não sei o que a médica vai dizer. Eu só estou dizendo que às vezes, amados, quando a gente enxerga muito, a gente não quer usar os óculos. E às vezes nós estamos precisando de usar óculos há muito tempo e não estamos usando, porque achamos que estamos enxergando. Mas às vezes nós estamos enxergando meio turvo, mas eu estou enxergando. O que Jesus quer é que nós dependamos dele e não usemos os nossos excelentes olhos, ainda que sejam espirituais, porque ele é a única pessoa que pode, e ele faz questão de nós dependermos dele para achar o caminho e andar no caminho. E os coxos, finalmente, é porque eles pensam, os coxos, eles pensam, e é verdade, que andam com dificuldade. E eu, em nome de Jesus, não tem nenhuma, eu não quero que os irmãos achem graça nem nada, mas o coxo é aquele que, não é o aleijado totalmente, que não tem a perna e tal. O coxo é aquele que, normalmente, ele anda uma perna mais baixa do que a outra e tal. E se você pedir alguma coisa para ele, vem correndo, ele vai dizer: eu não posso correr, me esperem que eu não possa correr. O que Jesus, ao trazer os coxos, ele introduz, é que eu seguro a sua mão quando você não conseguir andar. Mas eu quero continuar a leitura, que agora vem o pior de todos. E você pode abrir mão disso. Mas que coisa boa. O pastor está pregando uma coisa, mas eu sou um dizimista fiel. Sou aluno da escola bíblica dominical. Sou assíduo frequentador da igreja. Meu dinheiro é abençoado. Tudo que eu faço, eu oro a Deus. E eu comprei essa grande propriedade para ser bênção. E acredito que tenha sido. Eu não posso entender como é que essas coisas podem acontecer. Eu não acredito que Deus vai me penalizar porque coube a mim ser rico. Gente, a Bíblia diz que eu tenho que ser um excelente funcionário. E eu estou aqui, eu não falto nem um dia, eu trabalho com chuva igual essa que deu hoje, essa chuva torrencial. Eu estava ontem olhando uns negócios ali e vendo, as pessoas lá no frio, lá em Santa Catarina. Eu comecei a me lembrar das vezes que eu tive que ir pregar o Evangelho e peguei temperaturas muito baixas. Mas o que eu também lembrei é que eu tive que pregar o Evangelho de terno, porque a igreja exigia que eu fosse de terno e gravata, e estava 45 graus e o culto era de manhã. E que saímos dali, o pastor saiu comigo e disse assim: vamos caminhando, vamos fazer uma visita lá na casa de uma irmã que está doente. E eu subi um pasto com ele de terno. Irmãos,
Você não sabe quanto mede a sua língua, desde que você ande assim, porque você, quando ela vem toda para fora, aí dá para você medir. Meu irmão, que calor miserável. A perna parecia que ia cair, que ia bambear. Mas é por amor a Jesus? Porque nós fazemos tantas coisas que não são por amor a Jesus, e com o pretexto e com a desculpa de que nós estamos sendo exemplos em algum lugar. E mais tolos somos quando nós, ainda que façamos cursos e mais cursos, como levar o casamento à frente, ainda que frequentemos todos os ensinamentos de como fazer para um casamento não dar um errado, e ali, nós com a desculpa de protegermos o nosso casamento, nós abandonamos a primazia, abandonamos, não é abandonamos sair da igreja, abandonamos deixar de ser Jesus, não, eu estou falando no seu coração. Isso é uma tolice muito grande. Olha o que vai acontecer agora. Olha o que vai acontecer agora. Versículo 22. Mais tarde, lhe relatou o servo: tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar obrigas-o a entrar, para que a minha casa fique repleta. Versículo 24, esse você vai sublinhar e guardar. É esse que eu quero falar para concluir. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Uau! Eu não queria ouvir isso. Eu não queria ouvir isso. Eu não gostaria. Você gostaria de ouvir isso? Isso, ok. Faça cada um conforme o seu coração. Mas avise aqueles que foram convidados e não vieram, que nenhum deles provará da minha ceia. E se você estiver pensando que eu vou falar dessa ceia aqui, está enganado. Se você estiver pensando que eu vou falar das bodas do Cordeiro, que também se refere a ela, está enganado. O que eu vou falar é dos benefícios de provar a ceia dele. E eu quero encerrar com essa parte. É possível eu ter uma grande propriedade e não ser uma propriedade abençoada, não próspera? Porque até o ímpio se considera próspero em algum quesito. É possível? É possível no meu trabalho eu até estar ganhando algum dinheiro e não ser uma pessoa feliz? De vez em quando eu estou triste por alguma coisa? É possível eu me casar, ter filhos, visitar vários continentes e ter tudo e não ser feliz no casamento? Mas é impossível você ter essas três coisas com o Senhor, com a mão dele em cima, e não dar certo. Desculpem, eu vou repetir. É impossível você ter a sua propriedade, Senhor dirigindo, você ter o seu trabalho com o Senhor dirigindo, e você ter o seu casamento com o Senhor dirigindo, e você não ser feliz nesses três quesitos. É impossível. Se for possível, você me mostre na Bíblia, eu vou arrancar essa página. Vou fazer melhor, vou fechar a Bíblia e dizer assim, vou rasgar a Bíblia aqui, irmãos, tragam a televisão, que a Bíblia furou. É impossível, irmãos. Pastor, mas eu conheço pessoas que colocam Jesus em primeiro lugar e eles estão tendo tribulações, eles estão tendo agruras, eles estão tendo algumas coisas que eles precisam resolver, porque foi Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está dizendo disso. Mas é impossível, se o Senhor estiver com a sua mão em cima. O que ele está dizendo aqui é que há muitas pessoas
que vão ter essas coisas e não experimentarão do banquete aqui na terra, irmãos, aqui na terra. Embora isso também me deixe levar, e é para levar para o banquete da boda do Cordeiro, mas ele está falando aqui. Há pessoas que estão dando um duro, eu vou usar um termo, um duro, não vou usar não, um duro tremendo, tremendo, e parece que não sai do lugar em alguma área, em uma dessas 3 áreas. E olha que ele fala de bens e riquezas, ele fala de trabalho e ele fala de família. São as 3 coisas que podem nos separar do amor de Deus, se nós deixarmos. Mas em Romanos ele diz que nada pode separar do amor de Deus. Como é que é isso? É quando essas 3 coisas estão diante da batuta, da mão do Senhor, o Senhor ordenando. Então, irmãos, a coisa mais difícil do mundo, e muitas vezes as pessoas não têm o que pedem porque não têm condição de ter. E o Senhor, sabendo que vão cair e vão se perder, o Senhor não permite. Mas o verso 17, quando ele diz, próxima hora do início da ceia, enviou o seu servo para anunciar aos que haviam convidados, vinde, eis que tudo está preparado. Isso é a figura do Espírito. Esse servo aí é a figura do Espírito Santo, avisando que o juízo, o momento final, a volta, olha, o arrebatamento vai estar acontecendo. E hoje à noite, na pregação que Deus me deu para hoje à noite, quero falar de algo tremendo que Deus tem falado ao meu coração. Fala da dificuldade de nós vermos essa hora, ou enxergarmos essa hora, dependendo de onde estamos e como está o nosso coração. Dependendo de onde estivermos, podemos estar no lugar que talvez devêssemos estar, mas o lugar onde nós estamos pisando, o ponto de vista nosso, o ponto de alcance, nos impossibilita. Você já esteve num lugar, e isso não vale para o Chicão, você já esteve num lugar e que ficou na ponta do pé, mas você estava ali, o show estava acontecendo ali, não vale também para o Perilim, você estava ali, o show estava ali, você estava ouvindo o som, mas você não estava enxergando. Por quê? Porque tinha muita gente na sua frente. A menos que você estivesse numa estatura bem elevada, você vê de cima. Há coisas na nossa vida que nós podemos estar no meio e não estarmos enxergando. Por que será que muitas pessoas às vezes estão no meio de uma palestra e não apanham, não captam aquilo que os outros captaram? Por que será que nós estamos num ambiente onde está se falando alguma coisa, nada sobre a Bíblia, está falando alguma coisa e nós não captamos? Talvez porque nós não estamos vendo e não fazemos esforço para ver. Foi por isso que Zaqueu subiu. Porque ele disse, eu já sei que Jesus só anda cheio de gente do lado dele. Que eu já vi falar, estou vendo por aí, eu vi andando um pouco. Quem é que está ali? É o Nazareno. E ele está onde? Está lá no meio do povo. Isso não vai dar certo. Eu meço 1 metro e sei lá quanto ele media, 50. Esse camarada vai vir aí, eu não vou ver, eu vou subir numa árvore. Porque senão eu não vou alcançar. Há pessoas que alcançam, mas há pessoas que não alcançam. O que é mais importante para você? Sabia que você pode estar idolatrando, e Augusto pregou isso profundamente, a última vez que ele pregou aqui, você pode estar idolatrando alguma coisa na sua vida, sem dizer que é um idólatra? Isso é pecado. Isso Deus não admite. Repetindo, Deus não é contra você fazer nenhuma dessas coisas, porque Ele te colocou para isso, mas desde que você entenda que você está aqui para o louvor da glória dEle. Amém. E Deus criou o homem só para uma coisa, para o louvor da sua glória. E enquanto nós não entendermos isso, nós seremos pessoas marchando
marcando passo no mesmo lugar. Muitas vezes desistindo das coisas que estão preparadas. Muitas vezes estamos vendo os nossos irmãos, amigos, comendo excelentes banquetes, e nós estamos, por promessa de Deus, fora da ceia do banquete. E pegando um gancho, eu não sei medir, se 80%, 70%, não sei, mas a maior parte, isso eu vou lhe dizer por segurança, por causa da pesquisa informal que a gente faz. A maior parte dos crentes não sabe o que significa a ceia do Senhor. E por que não sabem? Não faltam nenhum domingo de ceia, porque eles julgam que seria pecado faltar, e não é pecado. Olha como é que ele não entende a ceia. Ele é um religioso. Que dia é hoje? Domingo de ceia. Não posso faltar, porque senão eu perco a ceia. Mas o que significa ceia? Comunhão. Mas irmão, você não está em comunhão com a igreja há muito tempo. Não, mas a ceia eu não posso faltar. Há algumas pessoas que não deixam de estar na igreja com medo de ser punidos por Deus. E Deus não vai punir. Você vai se punir de não receber. Por exemplo, se hoje você está achando uma bênção essa palavra, se alguém aqui agora estiver sendo curado e liberto, aquele que não está aqui possivelmente não estará recebendo isso, porque não está aqui ouvindo. E vou mais além. Há pessoas que são dizimistas com medo do Senhor triturar a vida dele. E não tem nada a ver. Mas no dia que ele entender que a comunhão é mais importante e termina na ceia, ele vai entender do mesmo princípio, que o batismo não é o fim, é o início. Ele vai entender que estar na igreja não é prestar contas, mas é servir. Ainda que você não queira vir para receber, eu estou recebendo pela internet, pastor, eu não perco um culto pela internet, sou capaz de te dizer todos de cor. Hipócrita, você não está sendo chamado para ouvir, você precisa estar lá para servir. Também, aqui se ouve, mas se serve. E se você dizima com medo do castigo de Deus, você não tem amor no seu coração. Porque você não pode dizimar por isso. Você tem que dizimar para dizer assim, eu vou contribuir para a obra de Deus não parar. Eu não quero que pessoas deixem de ouvir aquilo que eu já ouvi. Eu vou investir em missões, eu vou investir nisso, eu vou investir naquilo. Então, o princípio é muito diferente do que muitas vezes nós às vezes idolatramos o nosso dízimo. E às vezes nós idolatramos a nossa presença na igreja. Pastor, esse ano, olha aí, não faltei nenhuma vez. Mas às vezes está tão longe de Deus. Veio a todos os cultos. Ouviu igual coruja, mas não repetiu nada. Nós temos que ser crentes papagaios. Ouvir, aprender e repetir. É isso que é o Evangelho. E a ceia? Esse é o momento que nós vamos nos preparar para a ceia, irmãos. É um momento onde nós temos que dizer assim, eu tenho tido comunhão. E a comunhão também não necessariamente é você estar aqui. Você pode estar aqui no meio do povo, está totalmente separado de todo mundo. A comunhão é além de estar junto. A comunhão é fazer coro com as pessoas e torcer e buscar e lutar para que esse corpo não se dissolva. Não haja ruptura. E a comunhão é tão importante para Deus, que Ele estabelece a ceia
e diz assim: façam isso sempre como prova da comunhão. Alguns pastores, ao anunciar a ceia, ele diz assim: você pode vir à ceia se você é membro de qualquer igreja evangélica e que esteja em comunhão com a sua igreja. Ele pede. Obviamente, se você não tiver, eu também não tenho o direito de lhe negar a ceia, porque a ceia não é minha, é do Senhor. Mas aqueles que fazem assim, desobedecendo, eles estão buscando condenação para si. Diz a palavra de Deus, a partir de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo recebeu diretamente do Senhor. Então, irmãos, essa palavra é que nós tenhamos o cuidado de analisar como estão as nossas desculpas. Será que a desculpa é verdadeira, ou a desculpa, a razão de eu dar essa desculpa é porque eu tenho pouco interesse pelas coisas de Deus? Será que é verdade, eu preciso realmente trabalhar tanto, ou olhar minha propriedade, ou cuidar do meu casamento, ou eu preciso entender que eu preciso orar mais pelo meu casamento, que eu preciso orar mais pelo meu trabalho, e que eu preciso orar mais pela minha propriedade? Esse é o ensinamento que Jesus está dizendo. Para quê? Para que eu possa usufruir do grande banquete. Do contrário, o Senhor vai impedir que você participe dos banquetes. As vitórias, banquetes a vitórias. Banquetes são benesses, banquetes são bênçãos, banquetes alegria, banquetes fartura, banquetes honra. Porque se ele convidou as pessoas, ele estava honrando as pessoas. Banquete. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus fale ao seu coração nessa manhã. Queria pedir que agora vocês pusessem a mão assim no coração. E também isso não é uma religiosidade, é para tocar no teu coração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ter um entendimento dessa palavra, que ela não vá distorcida para ninguém, e ninguém entenda que o Senhor não está contra propriedades, contra nada, que o Senhor também não está mandando desfazer casamento para vir para a igreja, que o Senhor não está mandando deixar o trabalho para servir o Senhor, mas é o contrário. É trabalhar colocando o Senhor em primeiro lugar, e aí a pessoa vai descobrir que vai trabalhar menos e vai render mais. Pai, que nós possamos ser espirituais em tudo, nós possamos abençoar tudo que o Senhor nos dá, consagrar nas nossas casas tudo que o Senhor nos dá. E agora, quando nos preparamos, Senhor, para a ceia, porque o Senhor é que preparou esse grande banquete para nós. Aqui são banquetes, prenúncios do grande banquete, das bodas do Cordeiro que iremos ter contigo nos ares. Que nós possamos, Senhor, nos despir de toda vaidade, de tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão íntima contigo. Que nós sejamos mais crentes, mais devotos a Ti, mais sinceros contigo, e que nós tenhamos mais amor por aqueles que estão por aí e que não foram chamados para o banquete. Que nós tenhamos oportunidade, Senhor, de convidar essas pessoas que estão à margem do alcance da palavra de Deus, estão fora do alcance da palavra de Deus, nós possamos ir lá levar e trazê-los para o banquete. Nós estamos acomodados, Senhor, nem vamos ao banquete e nem convidamos os outros para virem aos banquetes. Ajuda-nos a sermos assim, em nome de Jesus, amém. Amados,